O chamado das estrelas era madrugada. O mundo dormia, mas algo, lá no alto, despertava. As estrelas piscavam de forma irregular, como se tentassem dizer algo, como se chamassem alguém. No Brasil, um trovão rompe o céu e a luz corta o mar por um instante. Na Itália, o sino de uma igreja toca sozinho. No Japão, um gato preto mia para um nada, e o relógio da parede para. E no mesmo segundo, em 12 lugares diferentes do planeta, as cartas aparecem. Cartas antigas, de papel grosso seladas com cera e símbolos estranhos, menos cada um diferente, mas todos com o mesmo brilho discreto de algo que não pertencia a este tempo. Uma delas cai sobre uma mesa molhada de tinta. Outra surge na areia. Uma terceira repousa dentro de um espelho. E todas trazem a mesma frase, escrita à mão com uma caligrafia que parecia respirar. O que não foi curado em outra vida, retornará nesta. Por alguns segundos, o mundo inteiro pareceu prender o ar. O vento mudou de direção e as estrelas se alinharam. Ninguém sabia ainda, mas o ciclo estava recomeçando. 12 almas haviam sido chamadas menos almas ligadas por algo maior que o tempo. Cada uma representava uma força, um signo, um fragmento do próprio universo, tentando lembrar quem era. O som do mar começou a ecoar em todos os lugares. Mesmo quem estava longe do oceano podia ouvi-lo. Era como se o planeta inteiro respirasse em uníssono, aguardando a primeira resposta. Uma voz suave, quase um sussurro, rompeu o silêncio. Sigam a luz. O farol os espera. E então, uma chama brilhou no horizonte. Uma pequena, distante e hipnótica luz sobre as águas escuras. O farol das almas. 12 destinos começaram a se mover. 12 caminhos cruzaram o invisível. E uma nova história começou a ser escrita. Não nas estrelas, mas por elas. Luca, o fogo da impulsividade. A carta de Luca surgiu em meio ao calor. O sol de Nápoles queimava o horizonte, e o ar parecia ferver sobre o asfalto. Ele caminhava rápido, mãos sujas de graxa, fones nos ouvidos, tentando ignorar a sensação estranha que o acompanhava desde o amanhecer. Algo o observava. Não de fora, mas de dentro. De repente, o som sumiu. O fone caiu. E o tempo parou. As pessoas congelaram em meio ao mercado, pombos suspensos no ar, o vento imóvel. E ali, entre uma pilha de caixas e o cheiro de laranja fresca, a carta repousava, fechada com um selo em forma de chamas. Ele estendeu a mão, hesitou por um segundo, e então a abriu. Dentro, um texto curto, mas que parecia gritar dentro da mente dele. Você foi o primeiro a cair. E será o primeiro a se levantar. O papel pegou fogo. Mas o fogo não queimava menos. Dançava. O calor o envolveu. E a cena se transformou. De repente, Luca não estava mais em Nápoles. Estava em um campo árido, sob um céu vermelho, cercado por ecos de vozes antigas. Uma figura encapuzada se aproximou. E a chama ao redor dela se acalmou. O fogo não destrói Luca. Ele revela. Revela o quê? Perguntou ele, tentando entender. Revela quem você realmente é. O chão tremeu. O selo em forma de chamas brilhou no peito dele, queimando em um padrão que lembrava constelações. Era Ares que pulsava. E naquele instante, ele viu fragmentos de si mesmo em outras vidas. Um guerreiro, um artista, um traidor, um herói, sempre correndo antes de pensar, sempre queimando antes de sentir. A voz voltou, agora dentro da cabeça dele. Siga pro farol, Luca. Lá o fogo encontra o mar, o calor sumiu, e ele acordou suando, no mesmo mercado, mas a carta não estava mais lá. Somente o chão chamuscado, e a sensação de que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele olhou para o mar distante e murmurou. Farol? O vento soprou em resposta menos quente e elétrico. E as chamas invisíveis começaram a guelo para o que viria a seguir. Amélie, o mistério das marés,
O amanhecer em Saint-Tropez parecia pintado à mão. O mar dormia calmo, e a areia refletia o rosa pálido do céu. Amélie andava descalça, o vestido branco se movendo como espuma cada passo. Ela era restauradora de arte, acostumada a decifrar o passado em camadas de tinta a menos. Mas aquela manhã tinha algo diferente. Um som, sutil e constante, sussurrava entre as ondas. Ela parou. A maré recuou sozinha, revelando algo parcialmente enterrado na areia. Uma carta, enrolada em uma fita verde, selada com um símbolo que lembrava um touro estilizado. O coração dela acelerou, mas o toque do papel foi suave menos, como pele morna sob o sol. Tudo o que você ama. O mar um dia devolverá. O vento parou. As gaivotas cessaram o voo, e por um instante o mundo ficou surdo. De repente, o mar avançou como se respirasse fundo e a puxou. Amélie mergulhou sem entender, engolida por uma onda que parecia ter vontade própria. Mas quando abriu os olhos, não havia água. Havia luz. Ela flutuava em um espaço azul translúcido, entre conchas que brilhavam como estrelas. Diante dela, uma mulher de cabelos longos e olhos de mar se formava lentamente. Você foi chamada, filha da terra, disse a voz com serenidade. Chan, quem é você? Sou o reflexo do que você reprime. A calma antes da tempestade. Amélie estendeu a mão e viu que sua pele cintilava, coberta por pequenos fragmentos dourados. O símbolo do selo brilhou, formando-se em seu pulso. Ela viu memórias que não eram dela. Jardins antigos, banquetes, ouro, e uma voz sussurrando segredos sobre desejo e posse. O peso da terra, a resistência do coração. Touro, desperta, disse a mulher, antes de desaparecer nas marés. A água se dissolveu, e Amélie emergiu na praia novamente. A carta havia sumido, mas seu corpo ainda tremia. Ela olhou para o horizonte e viu, distante, o mesmo farol que Luca havia visto. Uma luz tênue pulsando sobre o oceano. Algo dentro dela sussurrou. O mar está te devolvendo, Amélie. Volte para ele. Daisuke. Ecos do silêncio. Tóquio nunca dorme. As luzes, o som dos trens, os anúncios que piscam menos, tudo pulsa como um único organismo elétrico. Mas Daisuke vivia nas entrelinhas, onde o ruído se transforma em pensamento. Trabalhava como editor de som, e naquela noite, revisava uma gravação banal de vento. Pelo menos, era o que parecia até ouvir a voz, baixinha, sussurrada, quase imperceptível, mas nítida o suficiente para gelar o sangue. Você me ouve, Daisuke? Ele pausou, voltou, nada. Avançou novamente, aumentou o ganho, e lá estava menos entre os chiados. O som de uma respiração. Depois, um segundo sussurro. O silêncio é a chave. Escute. O monitor piscou, e a tela encheu-se de interferência. No meio do ruído visual, uma imagem se formou. Uma carta, selada com um símbolo, que parecia duas linhas espelhadas. Ele se levantou devagar, o coração disparado, e percebeu menos a carta estava ali, em cima do teclado. O papel era leve como ar, mas quando o abriu, o ambiente inteiro mudou. As vozes das ruas se tornaram ecos distantes. Tudo ficou suspenso. Daisuke se viu em um corredor de vidro infinito, cercado por reflexos dele mesmo, menos cada um falando uma frase diferente. Todas em línguas que ele não conhecia, mas compreendia. Você busca respostas, mas teme as perguntas. Você vive entre mundos, Daisuke. Como o vento vive entre direções, ele tentou correr, mas os reflexos o seguiram multiplicando-se, até formarem uma tempestade de vozes. No meio delas uma só permaneceu, calma e firme. O ar leva, mas também conecta. Você não é dois, Daisuke, é todos. O selo em forma de espelho brilhou no peito dele. Um som, como uma respiração gigante,
ecoou através do corredor, e ele despertou de volta no estúdio, tremendo, com um monitor agora, exibindo uma única imagem. O farol, piscando em código. Ele murmurou, ofegante. É um chamado. Do lado D, fora o vento, começou a soprar com força. Menos, como se a cidade inteira o tivesse ouvido. Maior o reflexo do coração câncer o mar do Caribe. Parecia calmo demais naquela manhã. Maia caminhava descalça pela areia molhada, o vestido branco colado ao corpo, o olhar fixo no horizonte como se esperasse que o oceano respondesse. Ela sempre soube que o mar tinha voz. Mas naquela manhã, o mar sussurrou seu nome. Maia. Ela parou. O vento parou. Tudo ficou em silêncio, exceto o som suave das ondas. O sussurro vinha de uma garrafa transparente semi-enterrada na areia. Dentro dela, havia uma carta, escrita com tinta azul, como se o próprio mar tivesse escrito. O papel dizia apenas "Volte para casa. Ele está esperando." O coração de Maia apertou. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. 3 anos antes, ela havia deixado sua vila no México, após perder o marido em um naufrágio. Mas ninguém jamais encontrou o corpo dele. E de alguma forma, Maia nunca conseguiu deixá-lo ir. Naquela noite, ela acendeu uma vela na varanda da pousada. O reflexo da chama tremia no vidro da janela mas, de repente, o reflexo não era dela, era dele. O rosto molhado, o olhar sereno, o mesmo sorriso que ela via em sonhos. "Por que me chamou, Maia?" ele perguntou, com a voz embargada de maré. Ela recuou, mas a janela se transformou num espelho líquido, e o reflexo estendeu a mão. Ao tocá-lo, sentiu o frio da água invadindo seus dedos, subindo pelo braço, até o peito. E então, ela não estava mais na varanda, menos estava embaixo d'água, flutuando ao lado dele. As algas se moviam como véus, e a luz do sol filtrava em feixes dourados. "Você nunca partiu, não é?" ela murmurou. "Nunca. Só mudei de forma." O reflexo se desfez em bolhas e brilhos, e quando ela voltou a si, estava novamente na praia, menos a garrafa havia sumido. Mas algo brilhava em sua mão. Um colar de concha, o mesmo que ele usava quando partiu. Maia caiu de joelhos, chorando, e o mar respondeu com uma onda suave, que beijou seus pés, como um abraço. No céu, o farol piscou 3 vezes, o mesmo padrão de código que Daisuke havia visto na tela. E na espuma, uma nova carta flutuava em direção à costa. "Aviso, Maia." O reflexo do coração câncer o mar do Caribe parecia calmo demais naquela manhã. Maia caminhava descalça pela areia molhada, o vestido branco colado ao corpo, o olhar fixo no horizonte como se esperasse que o oceano respondesse. Ela sempre soube que o mar tinha voz. Mas naquela manhã, o mar sussurrou seu nome. Maia. Ela parou. O vento parou. Tudo ficou em silêncio, exceto o som suave das ondas. O sussurro vinha de uma garrafa transparente, semi-enterrada na areia. Dentro dela, havia uma carta, escrita com tinta azul, como se o próprio mar tivesse escrito. O papel dizia apenas "Volte para casa. Ele está esperando." O coração de Maia apertou. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. 3 anos antes, ela havia deixado sua vila no México após perder o marido em um naufrágio, mas ninguém jamais encontrou o corpo dele. E de alguma forma, Maia nunca conseguiu deixá-lo ir. Naquela noite, ela acendeu uma vela na varanda da pousada. O reflexo da chama tremia no vidro da janela mas, de repente, o reflexo não era dela, era dele. O rosto molhado, o olhar sereno, o mesmo sorriso que ela via em sonhos. "Por que me chamou, Maia?" ele perguntou, com a voz embargada de maré. Ela recuou, mas a janela se transformou num espelho líquido, e o reflexo estendeu a mão. Ao tocá-lo, sentiu o frio da água invadindo seus dedos, subindo pelo braço, até o peito. E então, ela não estava mais na varanda, menos estava embaixo d'água, flutuando ao lado dele. As algas se moviam como véus,
e a luz do sol filtrava em feixes dourados. Você nunca partiu, não é? Ela murmurou. Nunca. Só mudei de forma. O reflexo se desfez em bolhas e brilhos. E, quando ela voltou a si, estava novamente na praia, menos a garrafa havia sumido. Mas algo brilhava em sua mão. Um colar de concha. O mesmo que ele usava quando partiu. Maya caiu de joelhos, chorando. E o mar respondeu com uma onda suave que beijou seus pés, como um abraço. No céu, o farol piscou 3 vezes. O mesmo padrão de código que Daisuke havia visto na tela. E, na espuma, uma nova carta flutuava em direção à costa. Amir. O coração em chamas leão. O deserto parecia se estender até o infinito, dourado e vivo, sob o sol de Marrakech. Amir caminhava com passos firmes, o vento quente golpeando seu rosto, o coração em turbilhão. Por fora, ele era pura confiança, menos o empresário carismático, o líder admirado, o homem que nunca hesitava. Por dentro, havia um fogo que ele não conseguia apagar. Ele sempre acreditou que podia controlar tudo. O destino, os outros, até o amor. Mas naquela manhã, ao chegar à antiga casa do avô, agora em ruínas menos, algo o esperava sobre a mesa de pedra. Uma carta, selada com cera dourada, estampada com o desenho de um sol em chamas. O fogo consome, mas também revela. Abra quando estiver pronto. Ele abriu. E naquele instante, o ar pareceu vibrar. As chamas da lamparina cresceram, dançando como se respirassem com ele. No reflexo do fogo, uma imagem se formou. Uma mulher, coberta por véus vermelhos, dançando entre as dunas. O olhar dela o atravessava como um espelho ardente. Você me chama vidas, Amir. Ele se levantou num impulso, o calor aumentando, o suor escorrendo pelo rosto. O deserto à sua volta se iluminou. E ele a viu de verdade, Selene. Uma viajante misteriosa, com olhos que pareciam conter constelações. Ela caminhava entre as chamas, sem medo. Quem é você? Ele perguntou. Sou o reflexo do que você teme e deseja. Ela tocou o peito dele, e o selo do sol começou a brilhar sobre a pele. Imagens atravessaram sua mente. Vidas antigas, palácios queimando, promessas quebradas. O fogo o envolveu, mas em vez de dor, ele sentiu libertação. O fogo não destrói, Amir. Ele purifica. Deixe queimar o que já não serve. Ele gritou, um grito que ecoou pelas dunas e se transformou em vento, em luz, em chama viva. Quando abriu os olhos, estava sozinho, novamente menos a carta reduzida a cinzas. O selo derretido sobre a areia. Mas o sol nascia com um brilho diferente, dourado e pulsante, como o próprio coração dele. No céu, o farol piscou pela 4ª vez, e o calor parecia sussurrar seu nome. Clara. O Jardim das Sombras, Virgem Paris, amanhecia. Envolta em névoa, o jardim escondido atrás da Biblioteca Nacional permanecia intocado, esquecido por quase todos menos por Clara Morel. Ela vinha ali todos os dias, às 6 da manhã, com o mesmo caderno, o mesmo ritual, a mesma necessidade de controle. Tudo nela era precisão. Os cabelos presos, o suéter bege alinhado, os passos contados. Nada fora do lugar. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Havia uma flor solitária crescendo no centro do jardim, menos uma espécie que Clara jamais tinha visto. As pétalas eram negras, com veios dourados, e um perfume leve que parecia mexer com o ar. Preso ao caule, um pequeno envelope. Ela o abriu com cuidado. A carta disse: nem toda a perfeição é viva, nem toda a sombra é ausência. Clara franziu o senho. Era a 5ª carta. Ela não sabia quem as enviava, nem como chegavam até ela. Mas todas pareciam falar com uma parte dela que ela nunca mostrava a ninguém. Enquanto lia, sentiu algo tocar seu pulso. O caule da flor se movia. Devagar, as pétalas se abriram e o aroma a envolveu. O jardim pareceu respirar. As folhas começaram a mudar de cor.
As sombras dançavam como se ganhassem vida. E por um instante, ela viu um reflexo dela mesma caminhando entre as árvores. Mas sem o suéter, sem a rigidez, com o cabelo solto e os pés descalços. A outra Clara sorria, livre, selvagem, imperfeita. Você poda demais o que sente, disse a outra, com voz suave. E se a beleza estiver justamente no que você não pode controlar? Clara recuou, assustada. Mas o espelho de sombra se dissolveu e o jardim voltou ao normal, exceto por uma coisa. O caderno em suas mãos agora estava repleto de desenhos que ela não lembrava de ter feito. Flores, luas, olhos, símbolos. Ela caiu de joelhos, o coração acelerado. No chão, as raízes da flor negra formavam uma palavra: cinta. No céu, o farol piscou pela quinta vez, menos um brilho suave, que refletia nos olhos de Clara, como uma promessa. Davi, o espelho das estrelas Libra Roma, se vestia de ouro sob o pôr do sol. O som distante das fontes, o perfume de jasmim e o reflexo do céu nas águas do Tibre faziam tudo parecer uma pintura viva. Davi Costa caminhava devagar, observando o próprio reflexo nas vitrines antigas. Era bonito, educado, de sorriso calmo. Um homem que entendia de estética, charme e harmonia. Mas o que ninguém via era o caos por trás do equilíbrio que ele tanto exibia. Naquela tarde, um colecionador excêntrico o contratara para restaurar um espelho veneziano raro, uma peça do século XVII, coberta por desenhos de constelações e uma inscrição em latim Speculum Caeli, o reflexo do céu. Quando Davi removeu o pano que o cobria, o ar pareceu vibrar. Por um instante, o reflexo não era o dele, era o de outra pessoa, com olhos prateados e uma expressão que misturava tristeza e sabedoria. Você vê o que quer ver, Davi, disse o reflexo. Mas o verdadeiro equilíbrio exige olhar para o que evita. Ele deu um passo para trás, assustado. O vidro tremia e as estrelas gravadas nele começaram a brilhar, formando um mapa, uma constelação em movimento. No centro, o mesmo símbolo do farol, que agora pulsava como um coração. De repente, o espelho o puxou. O chão desapareceu e ele caiu em um espaço sem tempo. Uma galeria de espelhos flutuantes, onde cada reflexo mostrava uma versão diferente de si mesmo. Em um, ele era velho e amargo. Em outro, jovem e arrogante. Em outro, vazio, sem rosto. O equilíbrio não é esconder a sombra, mas dançar com ela. A voz ecoava de todas as direções, até que o espelho mais próximo se partiu, e dele surgiu uma mulher com cabelos prateados, envolta em véus de névoa. Ela o tocou no peito, e o selo do farol brilhou sob sua camisa. Quando o espelho quebra, o céu se reflete dentro. Davi acordou de súbito, deitado no chão do ateliê. O espelho estava intacto, mas agora refletia o céu estrelado, mesmo sendo plena tarde. E no vidro, uma nova carta escrita com luz. A harmonia é o eco do verdadeiro eu. Ele sorriu, o olhar emocionado, e sussurrou: eu vejo. No céu, o farol piscou pela sexta vez, menos o reflexo das estrelas, ecoando em sua íris. Selene. O véu da noite, Escorpião. As ruas de Kyoto se misturavam entre tradição e sombras. O aroma de incenso escapava dos templos, e as lanternas flutuavam sobre o rio como pequenos sóis dormindo. Selene caminhava silenciosa entre os becos estreitos, vestida com um kimono preto de seda e bordados em vermelho. O contraste perfeito entre mistério e desejo. Seus olhos, frios e atentos, observavam tudo, como se enxergassem o que o mundo escondia. Diziam que ela era uma caçadora de segredos, alguém que encontrava verdades perdidas em troca de algo mais valioso que dinheiro: memórias. Mas naquela noite, a busca era pessoal. Ela carregava um pingente em forma de farol, idêntico ao que Davi havia visto refletido no espelho, e sentia que algo
ou alguém menos, a chamava de dentro dele. No templo abandonado no alto da colina, as tochas tremulavam sozinhas. O chão de madeira rangia sob seus passos, e o ar parecia respirar. De repente, as portas se fecharam com violência. Selene girou, pronta, o olhar afiado como uma lâmina. Mas o que viu fez seu coração parar. Uma silhueta se formava no escuro, moldada por névoa e fogo. Você encontrou o reflexo, disse a voz, mas pode suportar o que há por trás? Selene ergueu a cabeça. Eu enfrento o que os outros temem. Sempre enfrentei. O vulto sorriu, e o templo se dissolveu em sombras. Ela estava agora em um mar noturno, sobre uma ponte feita de constelações. As estrelas dançavam ao seu redor, e cada uma mostrava rostos, lembranças de vidas passadas, de amores esquecidos, de promessas quebradas. Ela viu o próprio rosto menos chorando, e uma voz ecoou em sua mente. Você o amou em todas as vidas, e o perdeu em todas elas. Selene caiu de joelhos, o véu se soltando, revelando a tatuagem de escorpião em suas costas, que começou a brilhar. O farol dentro do pingente pulsava, e a água abaixo começou a girar em espiral. Do redemoinho surgiu uma figura menos Gabriel. Menos. Mas seu olhar estava vazio, tomado pela escuridão. Você precisa escolher, Selene, murmurou a voz do farol. A luz ou o desejo. Ela chorou, e quando suas lágrimas tocaram o mar, o céu inteiro se partiu. No instante seguinte, estava novamente sozinha no templo. O pingente, agora rachado, brilhava em vermelho vivo. Ela o segurou firme contra o peito e sussurrou: se é para cair no abismo, que ele tenha o seu nome. Lá fora, o farol piscou pela 7ª vez, e por um breve segundo, toda a cidade apagou. Ravi, o eco do sol sagitário. O deserto do Saara parecia um oceano feito de ouro líquido. As dunas dançavam sob o vento quente, e o sol, no alto, queimava como uma verdade que ninguém ousava negar. Entre o som distante das tempestades de areia, um homem caminhava sozinho. Ravi, o andarilho. Seu turbante azul protegia o rosto do calor inclemente, e suas vestes claras balançavam como véus ao redor de uma alma inquieta. Os olhos castanhos brilhavam com algo raro. Fé no impossível. Ele dizia ser um buscador da verdade, mas em seu peito carregava o mesmo símbolo que todos os outros haviam encontrado: o farol. Só que o dele não era de prata nem de ouro. Era de luz pura gravada sob a pele. Durante dias, Ravi seguiu o rastro do vento, orientado apenas pelas estrelas. Até que, numa noite de silêncio absoluto, o tempo pareceu se partir. As constelações começaram a se mover, literalmente, formando um corredor no céu, como se o universo quisesse guiá-lo. Quem anda com fé, murmurou ele, não caminha só. No final daquele caminho celeste, Ravi encontrou uma cidade submersa na areia. Torres emergiam parcialmente, cobertas por runas e símbolos dos 12 signos. O ar tremia como se o próprio deserto respirasse. Ele entrou. Lá dentro, o silêncio era tão denso que parecia ter forma. E no centro da antiga praça, uma chama azul ardia sozinha, menos protegida por um círculo de pedras zodiacais. Ravi se aproximou, e quando tocou a areia, uma voz ecoou de todos os lados. Você, que busca o sol, entende o preço da luz? Ravi fechou os olhos. A luz é tudo o que resta quando a verdade queima. De repente, a chama explodiu em feixes de cor. Imagens surgiram diante dele. Davi chorando na praia, Ayla no templo italiano, Selene sob o farol vermelho, e uma constelação menos a de Sagitário riscou o céu com força. O arco brilhou, e uma flecha feita de fogo caiu aos seus pés. Leve-a até o último farol, sussurrou a voz, pois o tempo se curva diante do que é eterno. Ravi segurou a flecha. Seu corpo começou a brilhar. Os pés se elevaram da areia, e o deserto inteiro se transformou em março. O céu e o chão
trocaram de lugar. E ele, o homem que seguia o sol, desapareceu dentro da própria luz. No horizonte, o farol piscou pela 8ª vez. E pela primeira vez, uma nova estrela nasceu no céu. Amara, a voz do tempo Capricórnio, o som das ondas não existia ali, nem o canto dos pássaros, nem o vento, menos apenas o silêncio eterno das montanhas geladas do Himalaia, onde o tempo parecia ter desistido de passar. No topo do mundo, envolta em um manto cinza, estava Amara, os cabelos negros presos em tranças grossas, o olhar fixo no horizonte como quem enxerga não o presente, mas o que ainda não aconteceu. Ela não falava muito, não precisava. O mundo inteiro falava por ela. Nos mosteiros antigos diziam que Amara podia ouvir o tempo, escutá-lo como se fosse uma voz distante, ecoando de dentro das pedras. E naquela manhã, o tempo estava gritando. O céu se abriu em uma rachadura de luz, e uma avalanche de sons percorreu o vale. Lembranças, vozes, ecos de vidas que não deveriam mais existir. Entre elas, um sussurro se repetia. O farol está se apagando. Amara fechou os olhos e viu. Não com os olhos, mas com a alma. Fragmentos das histórias dos outros. Davi ajoelhado na praia. Eila cercada de neblina. Selene gritando diante do abismo. Ravi desaparecendo na luz. Ela sabia que todos estavam ligados. O farol não era apenas um símbolo. Era a linha que unia o destino de 12 almas. E ela, Capricórnio, era a guardiã da passagem. Menos aquela que decidia se o ciclo terminava ou recomeçava. Com passos lentos, Amara entrou na caverna mais alta do vale. As paredes pulsavam com inscrições astrais. E no centro, havia um espelho feito de gelo puro. Quando ela tocou a superfície, o reflexo mostrou algo impossível. Ela mesma em outro tempo. Mais velha, mais cansada. Chorando? Você voltou? Perguntou sua versão futura. Não por mim, respondeu Amara. Pelos que esqueceram o que eram. A imagem sorriu tristemente. Então ouvirá o preço da verdade. O gelo se rachou. De dentro dele, uma voz ecoou como trovão. Quando o último farol se apagar, o tempo deixará de existir. O que fizerem agora será o início ou o fim. Amara caiu de joelhos. O tremeu o ar, ficou denso. E por um instante, o céu pareceu parar. Ela ergueu o colar, que carregava menos o emblema do farol, e o colocou no chão. A luz se espalhou como raízes, conectando montanhas, desertos, mares e florestas. E em cada lugar do mundo, os outros sentiram o chamado. O ciclo estava prestes a se fechar. O farol piscou pela 9ª vez. E o tempo começou a correr ao contrário. Orion, o último guardião aquário. O céu não tinha cor. Era um espaço imenso e suspenso, onde o som não existia e o tempo respirava em silêncio. Ali, no limiar entre o real e o imaginário, flutuava Orion, o homem que nunca havia nascido. E, ainda assim, lembrava-se de todas as suas vidas. Seus cabelos prateados flutuavam como fumaça. Os olhos, de um azul translúcido, refletiam galáxias inteiras. Vestia um manto feito de fragmentos de estrelas, e em seu peito pulsava o símbolo maior, o farol cristalino. O 12º. Ao redor dele órbitas brilhantes giravam lentamente. Eram as essências dos outros Davi, Ila, Selene, Rafi, Amara, todos. Mas algo estava errado. O farol, aquele que havia guiado todos eles, tremia. Suas luzes piscavam em sequência irregular, como um coração prestes a parar. Orion estendeu a mão, e um feixe de energia se abriu, mostrando cenas de cada um dos guardiões. O mar se erguendo em fúria, o templo desmoronando, o deserto se dobrando sobre si mesmo, as montanhas gritando em ecos. O equilíbrio havia sido rompido. O ciclo se fechou antes da hora, murmurou ele. Eles despertaram, mas ainda não entenderam o porquê. De repente, uma fissura se abriu no espaço. Do outro lado, uma voz menos antiga, profunda menos falou.
com a força de 1000 eras. O farol não foi criado para ser visto, foi criado para ser lembrado. Orion sentiu o universo tremer. Fragmentos de luz escaparam de seu corpo e se espalharam pelo vazio, tomando forma humana. As 12 figuras se reuniam ao seu redor, flutuando menos, cada uma representando um signo, um destino, um fragmento da alma universal. Selene trazia a sombra, Rovi, a fé, Ayla, o amor, Amara, o tempo. E Davi, o primeiro chamado. Vocês são os ecos do mesmo coração, disse Orion. Mas há algo que ainda falta menos, o 13º farol, aquele que só pode ser aceso dentro do humano que lembra quem é. O vazio estremeceu. A voz das constelações se tornou ensurdecedora. E o farol no peito de Orion começou a se partir. A luz final precisa nascer da escuridão, sussurrou ele, enquanto o universo se distorcia. Só assim o ciclo se completa. Um clarão varreu o espaço. Tudo desapareceu. E, em um piscar de olhos, o céu noturno de todos os lugares do mundo brilhou como nunca antes. Menos 12 faróis celestes acesos ao mesmo tempo. Mas o 13º ainda não havia aparecido. O chamado do 13º farol, o mundo, havia parado. Não completamente. O tempo ainda fluía. O vento ainda tocava as folhas. Mas havia algo diferente no ar, como se o planeta inteiro tivesse prendido a respiração. Nas praias do Brasil, nas ruínas de Kyoto, nas montanhas do Nepal e nas luzes de Roma. Todos olhavam para o céu. 12 pontos brilhavam acima da Terra, formando uma constelação que nunca existira antes. O Círculo dos Guardiões. Cada farol pulsava em uma cor diferente. Mas no centro havia um vazio. O 13º ponto, menos aquele que Orion havia previsto, menos ainda não se acendera. Selene foi a primeira a sentir. Seu corpo, antes envolto em escuridão, agora irradiava uma luz prateada. Ela se ajoelhou, as mãos trêmulas, tocando o chão. Está chamando por alguém, disse, a voz quebrada. Mas não é nenhum de nós. Luca, o arquiteto dos ventos, olhou para os outros. Então, quem? E foi nesse instante que Clara, a mais silenciosa de todos, começou a brilhar. Sua aura dourada se expandia como fogo, e as lembranças de todas as vidas começaram a cruzar seu olhar. O nascimento, as perdas, os amores, os erros, os reencontros. Ela sempre estivera ali, entre eles, mas nunca compreendera o porquê. Eu vi o farol antes de sonhar com vocês, disse ela, as lágrimas escorrendo. Ele me chamou pelo nome, mas não o meu nome de agora. O nome que eu tinha quando o universo ainda era só uma ideia. Orion apareceu diante dela, não mais etéreo, mais humano. Seu rosto era o de um homem cansado, mas com olhos que viam além da matéria. Clara, disse ele, você é o elo, o 13º farol é a alma humana desperta. É o coração que sente tudo e ainda assim escolhe continuar amando. Ela estendeu as mãos e as luzes dos 12 faróis começaram a convergir em sua direção. O ar vibrava, o chão tremia. Cores se misturavam, relâmpagos dançavam no céu. E quando tudo parecia ruir, uma explosão silenciosa iluminou a noite. No centro do planeta, no exato ponto onde o mar encontra o deserto e o vento beija o fogo, um novo farol nasceu. Não no céu, dentro das pessoas. Por todo o mundo, humanos começaram a sentir algo inexplicável. Um calor no peito, uma lembrança súbita, uma vontade de mudar, de perdoar, de começar de novo. Era o chamado. O despertar do 13º farol. Não há guardiões, e nem escolhidos, sussurrou Clara, olhando para o horizonte. Há apenas quem decide ver a luz dentro do próprio caos. E com isso, Orion desapareceu. O universo silenciou. Os faróis apagaram, mas a luz ficou. O retorno à Terra, o 13º círculo, a luz cessou. E o mundo respirou outra vez. Não havia mais faróis no céu.
nem guardiões pairando sobre o tempo. Tudo o que restava era o som do vento, as ondas voltando à costa e a lembrança de algo que não podia mais ser esquecido. Clara abriu os olhos, em meio à areia quente de uma praia que não conhecia. O horizonte brilhava em tons de ouro e violeta menos, e por um momento, ela pensou que ainda estava sonhando. Mas quando sentiu o sal em seus lábios e o coração batendo com força, soube. Estava viva. O mar sussurrava em outra língua, e ao seu redor, um a um, os guardiões surgiam, menos sem poderes, sem símbolos, apenas humanos outra vez. Selene, Luca, Ayla, Dabi, Amara, cada um com os olhos marejados, confusos, tocando a areia, o ar, o mundo. Voltamos, murmurou Luca, como quem fala com um segredo. Mas para quê? Perguntou Ayla, com a voz tremendo. Clara se ergueu, ainda com o brilho do farol em seus olhos. Para viver, respondeu ela. O que despertamos não era um poder, era lembrança. Somos feitos de eras de luz e sombra, mas escolhemos estar aqui, agora, como humanos. Silêncio. Depois, um riso, leve, real, humano. Selene tirou os sapatos e correu para o mar. Davi olhou o céu e sussurrou. Ele está limpo, pela primeira vez em séculos. E estava nenhuma constelação artificial, nenhum farol guiando destinos, menos apenas o cosmos nu, vasto e livre. Como se o universo tivesse devolvido ao ser humano o maior dom, o de se reinventar. Orion, agora apenas uma presença distante, observava de longe, não no céu, mas dentro de cada olhar curioso, de cada gesto de compaixão. Sua voz ecoou suave, como uma brisa que o coração reconhece mesmo sem ouvir. O 13º farol nunca foi uma luz, foi uma escolha, e todo aquele que escolher enxergar será guardião do novo tempo. As ondas avançaram, e o grupo caminhou até que o mar tocasse seus pés. Um brilho dourado dançou sobre a espuma, e as águas refletiram algo impossível. 12 constelações se formando dentro do reflexo humano. Eles se entreolharam e sorriram. O ciclo havia terminado, mas o despertar apenas começava. Alguns amores não se perdem, apenas mudam de março. Nem todo viajante se perde. Alguns apenas seguem caminhos que ninguém mais ousou traçar. E você também sente o chamado? Sente o fogo do seu signo? Você já escutou algo que ninguém mais ouviu? Comente seu signo. Talvez uma dessas cartas tenha sido escrita para você. Diga, eu sigo o sol. Se você sente que está prestes a encontrar algo que vai mudar a sua vida. Alguns amores não se perdem, apenas mudam de março.